Mapas conceituais e aprendizagem significativa. Marco Antônio Moreira. Mapas conceituais são propostos como uma estratégia potencialmente facilitadora de uma aprendizagem significativa. Além disso, apresenta-se sua fundamentação teórica e são dados exemplos, particularmente na área de ciências. O que são mapas conceituais? De um modo geral, mapas conceituais ou mapas de conceitos são apenas diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para representar conceitos. As figuras 1 e 2 mostram dois desses diagramas, um em ciências e outro mais específico em biologia. Embora normalmente tenham uma organização hierárquica e, muitas vezes, incluam setas, tais diagramas não devem ser confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo, pois não implicam sequência, temporalidade ou direcionalidade, nem hierarquias organizacionais ou de poder. Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas, de hierarquias conceituais, se for o caso. Isso também os diferencia das redes semânticas, que não necessariamente se organizam por níveis hierárquicos e não obrigatoriamente incluem apenas conceitos. Mapas conceituais também não devem ser confundidos com mapas mentais, que são livres associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas que não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente. Não devem igualmente ser confundidos com quadros sinópticos, que são diagramas classificatórios. Mapas conceituais não buscam classificar conceitos, mas sim relacioná-los e hierarquizá-los. Muitas vezes, utiliza-se figuras geométricas, elipses, retângulos, círculos, ao traçar mapas de conceitos, mas tais figuras são, em princípio, irrelevantes. É certo que o uso de figuras pode estar vinculado a determinadas regras, como, por exemplo, a de que conceitos mais gerais são mais abrangentes, devem estar dentro de elipses e conceitos bem específicos dentro de retângulos. Em princípio, no entanto, figuras geométricas nada significam em um mapa conceitual, assim como nada significam o comprimento e a forma das linhas ligando conceitos em um desses diagramas, a menos que estejam acopladas a certas regras. O fato de dois conceitos estarem unidos por uma linha é importante porque significa que há, no entendimento de quem faz o mapa, uma relação entre esses conceitos, mas o tamanho e a forma dessa linha são, a priori, arbitrários. Mapas conceituais podem seguir um modelo hierárquico no qual conceitos mais inclusivos estão no topo da hierarquia, parte superior do mapa, e conceitos específicos, pouco abrangentes, estão na base inferior. Mas este é apenas um modelo. Mapas conceituais não precisam necessariamente ter este tipo de hierarquia. Por outro lado, sempre deve ficar claro no mapa quais os conceitos contextualmente mais importantes e quais os secundários ou específicos. Setas podem ser utilizadas para dar um sentido de direção a determinadas relações conceituais, mas não obrigatoriamente. Pode-se então definir certas diretrizes para traçar mapas conceituais, como a regra das figuras mencionadas antes, ou a da organização hierárquica piramidal, mas são diretrizes conceituais, ou seja, válidas, por exemplo, para uma pesquisa ou para uma determinada situação de sala de aula. Não há regras gerais fixas para o traçado de mapas de conceitos. O importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma matéria de ensino. Por exemplo, se o indivíduo que faz um mapa, seja ele, digamos, professor ou aluno, une dois conceitos através de uma linha, ele deve ser capaz de explicar o significado da relação que vê entre esses dois conceitos. Uma ou duas palavras-chave escritas sobre essa linha, vide figura 1 e 2,
podem ser suficientes para explicitar a natureza dessa relação. Os dois conceitos, mais as palavras-chave, formam uma proposição e esta evidencia o significado da relação conceitual. Por esta razão, o uso de palavras-chave sobre as linhas conectando conceitos é importante e deve ser incentivado na confecção de mapas conceituais, mas esse recurso não os torna autoexplicativos. Mapas conceituais devem ser explicados por quem os faz. Ao explicá-lo, a pessoa externaliza significados. Reside aí o valor de um mapa conceitual. É claro que a externalização de significados pode ser obtida de outras maneiras. Porém, mapas conceituais são particularmente adequados para essa finalidade. Como podem ser usados? O mapeamento conceitual é uma técnica muito flexível e, em relação disso, pode ser usado em diversas situações para diferentes finalidades: instrumento de análise do currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação. Figura 1. Mapa conceitual para o Núcleo Interdisciplinar de Ciências do primeiro ano, elaborado pelo professor Hugo Fernandes, Marta Ramírez e Ana Schresch, em uma oficina pedagógica sobre mapas conceituais realizada em Bariloche, Argentina, 1994. É possível traçar-se um mapa conceitual para uma única aula, para uma unidade de estudo, para um curso ou até mesmo para um programa educacional completo. A diferença está no grau de generalidade e inclusividade dos conceitos colocados no mapa. Um mapa envolvendo apenas conceitos gerais, inclusivos e organizacionais pode ser usado como referencial para o planejamento de um curso inteiro, enquanto que um mapa incluindo somente conceitos específicos, pouco inclusivos, pode auxiliar na seleção de determinados materiais instrucionais. Isso quer dizer que mapas conceituais podem ser importantes mecanismos para focalizar a atenção do planejador de currículo na distinção entre o conteúdo curricular e o conteúdo instrumental, ou seja, entre o conteúdo que se espera que seja aprendido e aquele que serve de veículo para a aprendizagem. O conteúdo curricular está contido em fontes de conhecimento, tais como artigos de pesquisa, ensaios, poemas e livros. Mapas conceituais podem ser úteis na análise desses documentos a fim de tornar adequado para a instrução o conhecimento neles contido. Considera-se aqui que o currículo se refere a um conjunto de conhecimentos. Sendo assim, a análise da estrutura do conhecimento implica a análise do currículo e o mapeamento conceitual pode ser um instrumento útil nessa análise. Aqui nesse caso vocês vão ter que pausar o vídeo e analisar. Para a figura 2, mapa conceitual elaborado por um grupo de estudantes do primeiro BUP, 14 e 15 anos, para a dinâmica dos ecossistemas. De maneira análoga, mapas conceituais podem ser usados para mostrar relações significativas entre conceitos ensinados em uma única aula, em uma unidade de estudo, ou em um curso inteiro. São representações concisas das estruturas conceituais que estão sendo ensinadas e, como tal, provavelmente facilitam a aprendizagem dessas estruturas. Entretanto, diferentemente de outros materiais didáticos, apenas mapas conceituais não são autoinstrutivos, devem ser explicados pelo professor. Além disso, embora possam ser usados para dar uma visão geral do tema em estudo, é preferível usá-los quando os alunos já têm uma certa familiaridade com o assunto, de modo que sejam potencialmente significativos e permitam a integração, reconciliação e diferenciação de significados de conceitos. Na medida em que os alunos utilizarem mapas conceituais para integrar, reconciliar e diferenciar conceitos, na medida em que usarem essa técnica para analisar artigos, textos, capítulos de livro, romances, experimentos de laboratório e outros materiais educativos do currículo, eles estarão usando o mapeamento conceitual como um recurso de aprendizagem. Como instrumento de avaliação da aprendizagem, mapas conceituais podem ser usados para se obter uma visualização da organização conceitual
que o aprendiz atribui a um dado conhecimento. Trata-se basicamente de uma técnica não tradicional de avaliação que busca informações sobre os significados e relações significativas entre conceitos-chave da matéria de ensino segundo o ponto de vista do aluno. É mais apropriada para uma avaliação qualitativa formativa de aprendizagem. Fundamentação teórica. A teoria que está por trás do mapeamento conceitual é a teoria cognitiva de aprendizagem de David Ausubel. Trata-se, no entanto, de uma técnica desenvolvida em meados da década de 70 por Joseph Navak e seus colaboradores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ausubel nunca falou de mapas conceituais em sua teoria. O conceito básico da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação, conceito, ideia, proposição, adquire significado para o aprendiz através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva pré-existente do indivíduo, isso é, em conceitos, ideias, proposições já existentes em sua estrutura de conhecimentos ou de significados com determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação. Esses aspectos relevantes da estrutura cognitiva que servem de ancoradouro para a nova informação são chamados subsunsores. O termo ancorar, no entanto, apesar de útil como uma primeira ideia do que é aprendizagem significativa, não dá uma imagem da dinâmica do processo. Na aprendizagem significativa, há uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se modificam. À medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de significados, a nova informação, ele também se modifica, ou seja, os subsunsores vão adquirindo novos significados, se tornando mais diferenciados, mais estáveis. Novos subsunsores vão se formando, subsunsores vão interagindo entre si. A estrutura cognitiva está constantemente se reestruturando durante a aprendizagem significativa. O processo é dinâmico, o conhecimento vai sendo construído. Na aprendizagem significativa, o novo conhecimento nunca é internalizado de maneira literal, porque no momento em que passa a ter significado para o aprendiz, entra em cena o componente idiosincrático da significação. Aprender significativamente implica atribuir significados e estes têm sempre componentes pessoais. Aprendizagem sem atribuição de significados pessoais, sem relação com o conhecimento pré-existente, é mecânica, não significativa. Na aprendizagem mecânica, o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária e literal na mente do indivíduo, o que não significa que esse conhecimento seja armazenado em um vácuo cognitivo, mas sim que ele não interage significativamente com a estrutura cognitiva pré-existente. Não adquire significados. Durante um certo período de tempo, a pessoa é inclusive capaz de reproduzir o que foi aprendido mecanicamente, mas não significa nada para ela. No curso da aprendizagem significativa, os conceitos que interagem com um novo conhecimento e servem de base para a atribuição de novos significados vão também se modificando em função dessa interação. E vão adquirindo novos significados e se diferenciando progressivamente. Imagine-se o conceito de conservação. Sua aquisição diferenciada em ciências é progressiva, à medida que o aprendiz vai aprendendo significativamente o que é conservação da energia, conservação da carga elétrica, conservação da quantidade de movimento. O subsunsor, conservação, vai se tornando cada vez mais elaborado, mais diferenciado, mais capaz de servir de âncora para a atribuição de significados a novos conhecimentos. Esse processo característico da dinâmica da estrutura cognitiva chama-se diferenciação progressiva. Outro processo que ocorre no curso da aprendizagem significativa é o estabelecimento de relações entre ideias, conceitos, proposições já estabelecidos na estrutura cognitiva e entre relações subsunsores.
Elementos existentes na estrutura cognitiva com determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação são percebidos como relacionados, adquirem novos significados e levam a uma reorganização da estrutura cognitiva. É o que ocorreria, por exemplo, se o aluno tivesse conceitos de campo elétrico e magnético claros e estáveis na estrutura cognitiva, os percebesse intimamente relacionados e reorganizasse seus significados de modo a vê-los como manifestações de um conceito mais abrangente e de campo eletromagnético. Essa recombinação de elementos, essa reorganização cognitiva, esse tipo de relação significativa é referido como reconciliação integrativa. A reconciliação integrativa e a diferenciação progressiva são dois processos relacionados que ocorrem no curso da aprendizagem significativa. Toda aprendizagem que resulta em reconciliação integrativa resultará também em diferenciação progressiva adicional de conceitos e proposições. A reconciliação integrativa é uma forma de diferenciação progressiva da estrutura cognitiva. É um processo cujo resultado é o explícito delineamento de diferenças e similaridades entre ideias relacionadas. Mapas conceituais foram desenvolvidos para promover a aprendizagem significativa, a análise do currículo e o ensino sob uma abordagem ausubeliana, em termos de significados. Implicam: 1. Identificar as estruturas de significados aceita no contexto da matéria de ensino. 2. Identificar os subsunsores, significados, necessários para a aprendizagem significativa da matéria de ensino. 3. Identificar os significados pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. 4. Organizar sequencialmente o conteúdo e selecionar materiais curriculares, usando as ideias de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa como princípios programáticos. 5. Ensinar usando organizadores prévios para fazer pontes entre os significados que o aluno já tem e os que ele precisaria ter para aprender significativamente a matéria de ensino, bem como para o estabelecimento de relações explícitas entre o novo conhecimento e aquele já existente e adequado para dar significados aos novos materiais de aprendizagem. Mapas conceituais podem ser utilizados como recursos em todas essas etapas, assim como na obtenção de evidências de aprendizagem significativa, ou seja, na avaliação da aprendizagem. A figura 3 apresenta um mapa conceitual sobre alguns conceitos básicos da teoria de Ausubel, tanto para estruturar o que foi dito nesta seção, como para prover outro exemplo de mapa conceitual. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. Como a aprendizagem significativa implica necessariamente a atribuição de significados idiosincráticos, mapas conceituais traçados por professores e alunos refletirão tais significados. Quer dizer, tanto mapas usados por professores como recursos didáticos, como mapas feitos por alunos em uma avaliação, têm componentes idiosincráticos. Isso significa que não existe mapa conceitual correto. Um professor nunca deve apresentar aos alunos o mapa conceitual de um certo conteúdo, e sim um mapa conceitual para esse conteúdo segundo os significados que ele atribuir aos conceitos e as relações significativas entre eles. De maneira análoga, nunca se deve esperar que o aluno apresente na avaliação o mapa conceitual correto de um certo conteúdo. Isso não existe. O que o aluno apresenta é o seu mapa e o importante não é se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele dá evidências de que o aluno está aprendendo significativamente o conteúdo. Naturalmente, o professor, ao ensinar, tem a intenção de fazer com que o aluno adquira certos significados que são aceitos no contexto da matéria de ensino, que são compartilhados por certa comunidade de usuários. O ensino busca fazer com que o aluno venha também a compartilhar tais significados. Mapas de conceitos podem ser valiosos na consecução
desse objetivo e podem fornecer informação sobre como está sendo alcançado. Todavia, mapas conceituais, tanto do aluno como do professor, têm significados pessoais. Basta pedir aos dois professores com igual conhecimento que tracem um mapa de conceitos para certo conteúdo. Seus mapas terão semelhanças e diferenças. Os dois mapas poderão evidenciar bom entendimento da matéria em que se possa dizer que um é melhor do que outro, e muito menos que um é certo ou outro errado. O mesmo é válido em relação a mapas conceituais traçados por dois alunos na avaliação da aprendizagem de um mesmo conteúdo. Contudo, é preciso cuidar para não cair em um relativismo onde tudo vale. Alguns mapas são definitivamente pobres e sugerem falta de compreensão. No momento em que um professor apresenta para o aluno um mapa conceitual, como sendo o mapa correto de um certo conteúdo, ou no momento em que ele exigir do aluno um mapa correto, estará promovendo, como muitos outros recursos instrucionais, a aprendizagem mecânica em detrimento da significativa. Mapas conceituais são dinâmicos, estão constantemente mudando no curso da aprendizagem significativa. Se a aprendizagem é significativa, a estrutura cognitiva está constantemente se reorganizando por diferenciação, progressiva e reconciliação integrativa, e, em consequência, mapas traçados hoje serão diferentes amanhã. De tudo isso, depreende-se facilmente que mapas conceituais são instrumentos diferentes e que não faz muito sentido querer avaliá-los como se avalia um teste de escolha múltipla ou um problema numérico. A análise de mapas conceituais é essencialmente qualitativa. O professor, ao invés de preocupar-se em atribuir um score ao mapa traçado pelo aluno, deve procurar interpretar a informação dada pelo aluno no mapa a fim de obter evidências de aprendizagem significativa. Explicações do aluno, orais ou escritas, em relação a esse mapa facilitam muito a tarefa do professor nesse sentido. Seguramente, tudo o que foi dito até aqui sobre mapas conceituais pode dar ideia de que é um recurso instrucional de pouca utilidade, porque é muito pessoal e difícil avaliar, quantificar, de fato, de um ponto de vista convencional. Mapas conceituais podem não ser muito atraentes nem para professores que podem preferir a segurança de ensinar conteúdos sem muita margem para interpretações pessoais, nem para alunos habituados a memorizar conteúdos para reproduzi-los nas avaliações. No ensino convencional não há muito lugar para a externalização de significados para a aprendizagem significativa. Mapas conceituais apontam em outra direção, requerem outro enfoque ao ensino e à aprendizagem. Conclusão. Aparentemente simples e às vezes confundidos com esquemas ou diagramas organizacionais, mapas conceituais são instrumentos que podem levar a profundas modificações na maneira de ensinar, de avaliar e de aprender. Procuram promover a aprendizagem significativa e entram em choque com técnicas voltadas para a aprendizagem mecânica. Utilizá-los em toda a sua potencialidade implica atribuir novos significados aos conceitos de ensino, aprendizagem e avaliação. Por isso mesmo, apesar de se encontrar trabalhos na literatura ainda nos anos 70, até hoje o uso de mapas conceituais não se incorporou às rotinas das salas de aula. Mas há relatos de estudos com mapas conceituais nas mais diversas áreas e em todos os níveis de escolaridade. A figura 4 é um mapa na área da literatura tirado de um estudo nesta área. Para corroborar esta afirmativa, para concluir, provendo ao leitor mais dois exemplos de mapas conceituais. A figura 5 mostra um mapa da área da epistemologia e a figura 6 no campo da física. Apêndice. No apêndice apresenta-se um breve roteiro que poderá ser útil na construção de mapas conceituais. No entanto, esse roteiro não pode ser considerado uma receita para fazer mapas conceituais. Eu vou deixar também na descrição o link desse texto. E aí quem quiser aprender mais sobre mapas conceituais pode acessar esse arquivo. Apêndice. Como construir um mapa conceitual? Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear
e ponha-os em uma lista, limite entre 6 e 10 o número de conceitos. 2. Ordene os conceitos colocando os mais gerais, mais inclusivos, no topo do mapa e gradualmente vá agregando os demais até completar o diagrama de acordo com os princípios da diferenciação progressiva. Algumas vezes é difícil identificar os conceitos mais gerais, mais inclusivos. Nesse caso, é útil analisar o conceito no qual os conceitos estão sendo considerados ou ter uma ideia da situação em que tais conceitos devem ser ordenados. Se o mapa se refere, por exemplo, a um parágrafo de um texto, o número de conceitos fica limitado pelo próprio parágrafo. Se o mapa incorpora também o seu conhecimento sobre o assunto, além do contido no texto, conceitos mais específicos podem ser incluídos no mapa. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais palavras-chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave devem sugerir uma proposição que expresse o significado da relação. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação. No entanto, o uso de muitas setas acaba por transformar o mapa conceitual em um diagrama de fluxo. Evite palavras que apenas apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. Busque relações horizontais e cruzadas. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos correspondentes. Em geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa. 8. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns conceitos ou grupos de conceitos acabam mal situados em relação a outros que estão mais relacionados. Nesse caso, é útil reconstruir o mapa. Talvez nesse ponto você já comece a imaginar outras maneiras de fazer o mapa, outros modos de hierarquizar os conceitos. Lembre-se que não há um único modo de traçar um mapa conceitual. À medida que muda sua compreensão sobre as relações entre os conceitos, ou à medida que você aprende, seu mapa também muda. Um mapa conceitual é um instrumento dinâmico refletindo a compreensão de quem o faz no momento em que o faz. Não se preocupe com começo, meio e fim. O mapa conceitual é estrutural, não sequencial. O mapa deve refletir a estrutura conceitual e hierárquica do que está mapeado. Compartilhe seu mapa com colegas e examine os mapas deles. Pergunte o que significam as relações. Questione a localização de certos conceitos, a inclusão de alguns que não lhe parecem importantes, a omissão de outros que você julga fundamentais. O mapa conceitual é um bom instrumento para compartilhar, trocar e negociar significados.